Bom dia para você que estiver me assistindo depois, bom dia para vocês que vieram me assistir hoje, tão cedinho, um pouquinho mais tarde que o normal, né? Mas dedicando um tempinho de vocês. Só recapitulando que a gente vem de uma sequência de trabalho com cada competência naquela matriz de correção do Enem. Porque é muito importante vocês compreenderem como é o funcionamento da avaliação em cada competência daquela ali, para vocês conseguirem, na hora da produção, já seguirem os melhores caminhos para adquirir as melhores notas, não é? Então, a gente já falou da competência 1, que é relacionada à modalidade escrita formal. Se você não assistiu a aula sobre isso, eu já postei no YouTube, vocês podem dar uma olhada. A segunda aula foi sobre a questão daquela habilidade que é tão complexa, né? A competência 2 é tão complexa porque ela requer várias habilidades relacionadas a compreender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a defender esse ponto de vista e na hora da seleção do material, pensar interdisciplinarmente. Hoje, a gente vai falar da competência 3, que é exclusivamente relacionada à coletânea de informações. Hoje eu vou mostrar para vocês que vocês podem se apropriar de coisas do repertório de vocês, coisas que vocês estão acostumados a ouvir, a lidar no cotidiano, para garantir pontos nessa competência. Antes de tudo, a gente precisa entender que habilidades eles querem de mim enquanto candidato nessa competência 3, tá bom? Então, vamos lá. Para relembrar, a competência 3 tem exatamente essa organização aqui, ó. Quer que você desenvolva habilidades para selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, notem, gente, que é um pouco complexa porque são muitas habilidades. Hoje eu vou tratar de cada uma delas e mostrar para vocês como vocês podem organizar o texto para atendê-las, tá bom? Então, a tábua de correção, só lembrando aqui, para vocês observarem, por níveis, né? Do nível do 0, que na verdade não é nível nenhum, aí nível 1, 2, 3, 4 e 5, tá bem? Lembrando que nível 0 é quando você não consegue relacionar informação nenhuma e não defende um ponto de vista. Então, a ausência de uma tese, e aqui entra o ponto-chave quando você vai organizar a produção do seu texto. Tem que pensar na tese, tem que pensar no ponto de vista diante daquele problema social que eles te deram. Que direcionamento você vai seguir, que discussão você vai seguir, Luna, diante do problema social que eles te deram, porque senão você perde ponto aqui, você pode zerar essa competência, e você perde ponto na competência 2 também, porque ela também está relacionada a compreender a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E se o texto é dissertativo argumentativo, para você argumentar, você tem que ter essa ideia, essa tese, essa opinião, que você vai sustentá-la através do argumento, não é verdade? Então, tenham bastante atenção nessa questão. Nível 5, o nível mais maravilhoso, é aquele em que você demonstra apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa do ponto de vista. Aqui, eu quero destacar com vocês a questão dos cursinhos. Eu falei semana passada sobre estudar em cima de fórmulas prontas, não é? Aquelas estruturas e que você vai encaixar a sua ideia diante de quase que uma fórmula básica, uma estrutura básica que todo mundo usa. Os avaliadores estão cada vez mais procurando originalidade. Quando você lê o material de orientação, você já observa essa questão da autoria como muito importante. E é um item destacado aqui, ó. Porque nota a diferença. Vamos pensar na situação da autoria, que é você ser original. Que você não somente se apropriar de fórmulas prontas, como eu disse semana passada. São aquelas estruturas de redação que todo mundo segue, você só muda uma ideiazinha ou outra, tá? Aquele tipo de conectivo que todo mundo usa, aquele tipo de estrutura para apresentar a proposta de intervenção que todo mundo usa, o cursinho vende muito essa ideia. Mas nota como a questão da autoria é importante nessa competência, ó. Configurando a autoria, é o nível 5, ou seja, a gente vê que
é um jeito de escrita do aluno, não é uma cópia de outros jeitos. Porque se o cursinho vem de formas idealizadas, fórmulas prontas para você, vende para tantos outros. Então, o avaliador vai ficar lendo aquilo ali, ele já está cansado de ver aquele tipo de estrutura. Então, é preciso que você seja original. Por isso que eu sempre destaco aqui a importância do seu jeitinho de escrita, que só vai melhorar com a sua prática. Não é copiando dos outros, tá bem? Nota a questão da autoria no próximo nível, com indícios de autoria. Ou seja, você vê que o texto não é completamente original, você vê que ele ainda se apropria muito de uma escrita do senso comum, uma escrita que todo mundo faz, todo mundo usa. A questão da autoria no nível 3 nem é apresentada, ou seja, você já pressupõe que o texto não é autoral, não é original, tá bem? É aqueles casos, gente, todo mundo que enfia Clarice Lispector do nada no texto, é atingindo fórmula pronta. É você decorar uma citação, já falei isso aqui, do Einstein sobre educação, enfiar em qualquer texto que falar de educação. Então, já não dá, isso já não dá, entendeu? Já não está colando mais. Então, qual que é o ponto relevante dessa competência que eu acabei de falar com vocês aqui, ó? O ponto relevante dessa competência é o último item que é mencionado, a defesa de um ponto de vista. Então, diante do problema social que chegou até você através daqueles textos motivadores, você precisa defender um direcionamento, uma discussão que você vai tomar a partir desse conflito que lhe é apresentado, tá bem? Então, eu vou mostrar para vocês formas e como você deve tratar esse ponto de vista. Vamos lá. Na prática, funciona como? Gente, hoje a minha cachorra tá... Luna! Vou tirar ela dali, ela vai ficar latindo. Na prática, vai ser como, gente? Aqui eu montei para vocês, eu tirei esse print do manual de capacitação dos corretores de redação. E na prática, é assim que eles organizam. Quando o texto não apresenta ponto de vista relacionado ao tema, ou seja, você não vê que ele não compreendeu muito bem a proposta de redação, ele até menciona, faz alguma discussão, mas você vê que não tem vínculo com a... É aquele exemplo que eu falei com vocês na semana passada sobre a manipulação do comportamento dos usuários no controle de dados. As pessoas deram opiniões sobre fake news, sobre manipulação de informação nesse sentido das fake news, mas não falaram da mudança de comportamento do usuário. Ou seja, eu posso até ouvir uma fake news e isso fazer com que eu mude meu jeito de ser, eu deixe de comer banana porque dizem que injetaram vírus na banana, sabe? Então, quando a pessoa não faz essa relação do ponto de vista com o tema, né, ou apresenta um ponto de vista que não tem a ver com o tema, eles conferem nota 0 ou nota 1. Então, você já apresentar um ponto de vista já é algo que te garante alguns pontinhos, tá bem? Com o ponto de vista relacionado ao tema, eles podem te dar notas de 2 a 5. Como que vai ser a distinção desses níveis? Vai depender do nível de relação que o seu ponto de vista escolhido tem com o tema. Então, ter um ponto de vista que não fuja completamente ao tema, você já confere no mínimo, você já recebe no mínimo nota 2. Aí o nível de relação vai fazendo você subir de nível. Johnny, como é que eu sei essa relação? Vou explicar para você agora nos próximos slides, em que eu vou analisar cada habilidade daquela que a competência 3 quer de você, tá bom? Uma forma de você elevar em relação aos níveis é você construir bons argumentos relacionados a esse tema. Então, vocês podem ver que o nível 5 é aquele que apresenta argumentação consistente. Então, como você pode construir o seu argumento? Esse esquema de argumento também consta no material de capacitação dos corretores de redação, tá bem? Você pode construir argumentos com base em 3 estruturas bem sólidas. Primeiro, você pode basear o seu argumento em informação, e esse argumento de informação
ele está relacionado a um fato ou a alguma opinião. Aí você vai falar assim, uai, Joane, eu vou construir um argumento com opinião. Peraí que eu vou explicar que opinião é essa. Um argumento por informação, em que você usa um fato, são aqueles casos que você usa alguma coisa que você observou em veículos jornalísticos ou algum fato que você conseguiu interpretar do seu texto motivador. Fato é aquele... Eu já cansei de falar aqui, inclusive, a gente tem uma aula lá no canal do YouTube sobre a diferença de fato e de opinião. Um fato é aquilo de conhecimento geral, é algo concreto, que de fato aconteceu, tá bem? Que de fato aconteceu foi ótimo. Que realmente aconteceu. Então, tá ligado à realidade. Essa questão do argumento por informação pautado na opinião é quando, por exemplo, você se apropria, você até vai apresentar a sua afirmação, mas você se apropria da voz de uma outra pessoa no seu texto. De um outro especialista que pense da mesma forma que você. Então, essas são as duas formas de você estabelecer um argumento por informação, tá bem? Você também pode estabelecer um argumento através de hipótese. Hipótese é quando você já prevê um tipo de situação que vai acontecer. Por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo em aula. Era sobre a questão da redução da maioridade penal. E o candidato, ele construiu um argumento dizendo o seguinte, ele associou que determinados países dos Estados Unidos que aderiram à pena de morte não tiveram os seus índices de violência reduzidos. Então, ele está estabelecendo esse argumento, dizendo, vamos imaginar, o texto, assunto, redução da maioridade penal. Qual seria o ponto de vista seguido pela pessoa que escreveu esse texto? Ela é contra a redução da maioridade penal. Aí, na construção do argumento dela, por hipótese, ela vai dizer o seguinte, olha, 2 países, a Geórgia e agora eu esqueci o outro, 2 países dos Estados Unidos, eles aplicaram a redução da maioridade penal e ela não reduziu os índices de violência como é a grande campanha que as pessoas que são a favor da redução costumam utilizar como argumento. Então, não reduziu esse índice. Logo, aqui no Brasil, usar a redução da maioridade penal para evitar delitos não vai ser uma solução. Você está partindo de uma hipótese. Como aconteceu nos Estados Unidos, na Geórgia, em países que já aplicaram e não houve redução dos delitos, logo aqui no Brasil, também isso não vai acontecer. Então, eu estou criando uma hipótese, ou seja, um se. Pode ser que aqui no Brasil também não dê certo, mas não deixa de ser um argumento válido, porque você se apropria de experiências já ocorridas para relacionar com a situação aqui no Brasil, certo? Então, é um argumento por hipótese também é muito interessante. E ele demonstra muito o repertório, que ele demonstra que você é capaz de conhecer outras realidades e tentar relacioná-las à realidade brasileira, que é o foco da proposta, era o foco da proposta de redação neste caso. Ficou tranquilo aí o de hipótese, gente? Gente, se não tiver... Tá aparecendo slide para vocês, não tá? Só para eu não estar falando aqui e não estar. Tá aparecendo, meninos? Jennifer, Ludmila? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, show. Ficou tranquilo de hipótese? Fico com medo de vocês não entenderem. Tá show? De hipótese, ok? O de questionamento é aquele... A gente está muito acostumado a ver o questionamento só como pergunta retórica lá na tese, né? Na apresentação da tese. Vamos imaginar, lá na sua introdução, você contextualizou o tema, vai apresentar seu ponto de vista, aí você usa uma pergunta retórica para apresentar seu ponto de vista. Vamos pensar nessa questão da redução da maioridade penal. Uma tese que é apresentada assim, será mesmo, eu sempre dou esse exemplo, será mesmo que enjaular nossos jovens seja a solução? Ponto de interrogação. Então, vocês estão muito acostumados a ver esse questionamento, essa pergunta retórica como forma de apresentar o ponto de vista. Porque é uma pergunta, sim, que não quer uma resposta, quer promover uma reflexão, e eu já vejo nessa pergunta qual é o ponto de vista da pessoa, que é contrário à redução. Porque ela diz assim, será mesmo? Ou seja, o será
é num tom questionador, duvidoso. O mesmo enfatiza isso também. Enjaular já dá uma ideia aqui. Eu entendo o aprisionamento dos jovens como algo ruim, porque a palavra enjaular tem uma conotação negativa. Então, eu já consigo ver ali, por isso é uma estratégia bem inovadora, eu já consigo ver a opinião de quem está falando no texto. Só que o questionamento, ele também pode ser usado na construção dos argumentos. Porque você, através dessas perguntas, você estimula uma certa ironia, uma certa crítica diante das informações. Então, também é uma forma de, dentro da construção dos seus argumentos, até tem muita gente que usa até na finalização, você misturar essa questão, essa pergunta, não é? De uma forma crítica, irônica. Isso, gente, eu já falei isso com vocês. Ironia e crítica demonstram muita autoria. Muita. Porque quem critica, principalmente quem consegue estabelecer uma ironia, é uma pessoa que demonstra muita inteligência, originalidade, porque sabe ler uma realidade de um ponto de vista diferente, não só aceitando-a, né? Mas questionando-a. Então, é uma forma também de você tentar inovar a construção do seu argumento, tá bem? Agora, o mais importante, a gente precisa compreender essa competência 3. E eu já mostrei para vocês que a competência 3 apresenta 3 habilidades, ou 3 verbos. Fiquem muito atentos a esses verbos, que são selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações. O que vai diferenciar, né, de um nível para o outro? É o repertório autoral que você escolhe, se ele é consistente, tá bem? Então, vamos para cada uma agora, ó. Selecionar. Selecionar está relacionado à diversidade de informações, ou seja, selecionar a quantidade de informações diferentes sobre o tema que eu consigo acionar no meu texto, tá? Então, é aquele texto que não fica na mesmice. Vamos imaginar aquela proposta de redação que era sobre o movimento migratório no Brasil, em que a pessoa abordou essa questão só do ponto de vista econômico. Ela não consegue nível 5 porque na seleção de informações ele não usou diversidade de informações. Se ele falasse um pouco na perspectiva social, na perspectiva como a gente viu aqueles textos, da existência humana, da condição do imigrante, da condição de pertencimento, olha como já é uma abordagem filosófica, sociológica, né? Quase que antropológica, diante desse problema social. Então, eu tenho uma diversidade de informações para trabalhar esse tema. Então, vamos imaginar que o tema seja sobre saúde mental. Num tema sobre saúde mental, em que o assunto seja saúde mental, né? Porque o tema ele é maior e com mais restrições. No assunto sobre saúde mental, você abordar saúde mental só do ponto de vista psicológico é pouco. Demonstra que nessa seleção de informações você não conseguiu empregar essa diversidade. E nota que, então, assim, a saúde mental você pode abordá-la numa perspectiva social, numa perspectiva do direito enquanto cidadão, porque as pessoas tendem a achar que outras pessoas que possuem problemas relacionados à saúde mental, elas devem ir sendo excluídas da sociedade, né, sendo colocadas à margem. Então, você dá essa abordagem também para a questão. É uma forma de diversificar na seleção das informações, não ficar somente no âmbito da psicologia ou da noção da patologia, né? Essa parte mais biológica, pensar no nível social, no nível humano, no nível cidadão, que sai educacional, não é verdade? Jogar para essa perspectiva. Nota quando você saca essa ideia de selecionar diversificadamente as informações, como você também pode estar conferindo pontos na competência 2, que a gente falou semana passada, sobre essa questão de interdisciplinaridade. Então, observem isso, que é um ponto, e não é nada forçado, como as pessoas ficam tentando. As pessoas ficam tentando enfiar um Monteiro Lobato, uma Clarice Lispector, um Caio Fernando Abreu nos textos, para querer ser interdisciplinar, mas você vê que o que está faltando ali é uma outra
habilidade que a gente vai falar hoje, que é a relação. Então, a selecionar é a capacidade que você tem de fazer escolhas, tá bem? Escolhas diversificadas. Mas essas escolhas, vocês vão ver na próxima competência que eu vou explicar, elas têm que ter uma relação, um vínculo entre si. Voltando nessa questão da seleção, eu vou dar uma dica para vocês. Apareceu como sugestão para mim no Instagram. Desse professor aqui, professor Rafa Alves, tá bem? Ele produz material muito bom. Acho que a Liz ia gostar tanto. Não sei se a Liz está na aula hoje. Eu acho que ela não tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tá na aula hoje comigo. Nossa, um monte de gente que eu não tinha reparado ainda. O professor Loló. Eu achei que era o Kleber. Kleber, nosso aluno. Felipe. Oi, Michael. Bom Cheguei dia, agora. Loló. Bom dia. Estava acabando de fazer um exercício ali, viu? Tá Resolvendo show, problema. Loló. Tá show. Michael, que pediu 9h30. Jennifer te acordou. Gente, muito obrigada, tá? Pelo prestígio de vocês. Agora, fiquem ligados nesse Instagram. Muito bom. Ele faz, além de fazer umas discussões sociais muito interessantes, porque às vezes a gente não tem muito repertório, né, de discutir problemas sociais. Então, o material dele é bom nesse sentido, sobretudo sobre diversidade racial, condição das minorias na nossa sociedade. O Instagram dele tem muito material sobre isso. Eu gosto quando ele faz esse post aí, ficou com a resolução um pouco ruim, mas ele faz um post muito assim, de coisas do nosso repertório, autores que a gente lê com mais facilidade, ou criadores de conteúdo, de música, que a gente lida mais no cotidiano, que podem ser relacionados para a construção de um argumento. E aí eu separei para vocês do Criolo, mas ele tem lá mais antigos, né, como Cartola, que eu acho sensacional, Cartola, não sei se vocês curtem, né, porque não é muito da época de vocês, já não é muito da minha, mas Cartola é muito bom. E eu peguei esse do Criolo, mas a mais, tá? Porque eu fiz uma pesquisa muito rápida. E ele aponta discussões na música do Criolo, né? Quem não sabe, alguém conhece Criolo? Algum aluno aí? Ninguém? Acho que alguém me respondeu. Michael, Criolo, produz que tipo de música? Sertanejo, pagode? Que tipo de música? Só para o pessoal ir. Jennifer, que tipo de música Criolo produz? Rap. Rap. E no rap, o rap ele tem um forte poder de denúncia social. Sertanejo foi bom. Nossa, é a cara dele. Vamos olhar para o crioulo e ver como ele tem cara de cantor sertanejo. Sem estereótipo, gente. Mas vamos lá. Nota que no rapper ele tem essa opção de fazer uma denúncia social. Então, quando o professor Rafa ele traz esses posts de coisas de música que você pode colocar no seu texto, ele não quer dizer que você vai ficar decorando partes de música, de todas as músicas que você ouve do crioulo, que você ouve do rapa, que você ouve, para colocar no seu texto. Não, ele está mostrando para você que, diante do que você já ouve, dependendo do tema que você recebe na hora da redação, que você pode parar e começar a pensar naquilo que você está habituado para você relacionar os temas. Porque vocês são, beleza, vocês são adolescentes, final de ciclo de ensino médio. Mas se vocês ouvem crioulo, se vocês ouvem Rapa, outros críticos, né, o próprio Emicida, eles apresentam ali muito repertório social que dá para problematizar várias questões. Então, nesse exemplo aqui do crioulo na redação, ele aborda, quase que eu passei aqui, né? Ele aborda como usar crioulo num tema sobre o preconceito linguístico no Brasil. E eu já passei essa proposta de redação para vocês, né? Nota que aqui eu já trago diretamente para vocês o desenvolvimento. Desenvolvimento 1, porque é o primeiro argumento do desenvolvimento, ok? Por que eu só trouxe o desenvolvimento? Primeiro, que é só o desenvolvimento que ele abordou no post. Segundo, que ele só abordou o desenvolvimento porque ele está falando justamente de como se apropriar de músicas que vocês escutam, de poesia que vocês possam estar lidando no dia a dia de vocês, que vocês podem selecionar informações ali para colocar no seu texto. Ok? Então, vamos lá.
Aí ele apresenta como proposta, né, aí vocês até vejam Jennifer e Michael, se vocês vão lembrar da música, né? Pode acontecer que não lembre, porque o repertório do autor é bastante vasto, né? Em primeiro plano, vale salientar que a falsa percepção de que a língua é uniforme e homogênea agrava o problema. Então, o tema é sobre o preconceito linguístico no Brasil, que é justamente eu ter uma postura discriminatória diante dos vários tipos de usos linguísticos na fala e na escrita que as pessoas têm, e isso vai estar relacionado ao grau de escolaridade, mas também vai estar relacionado à herança cultural de cada um, também pode estar relacionado a questões naturais, fisiológicas da pessoa, porque eu já dei esse exemplo para vocês, né? Do caso do rotacismo, que a pessoa fala problema, em vez de falar problema. Pode ser uma articulação no aparelho fonador dela, em que ela precisaria de uma intervenção quase que fisiológica, que é anatômica, para resolver esse problema. Então, não adianta você chegar em público, virar para ela e repetir a palavra bicicleta, bicicleta, bicicleta. Ela não vai pronunciar. Até porque o som do R, ele é muito mais fácil do que o do L, que o L exige todo um alongamento do nosso aparelho fonador. Então, eu tenho esse viés biológico, fisiológico, diante do rotacismo, que é um dos principais elementos que a gente vê, não é? Para as pessoas praticarem o preconceito linguístico. Estou falando, trazendo essas informações para vocês, que é para vocês também irem criando repertório sobre o assunto, tá? Então, ele vai falar sobre o preconceito linguístico nessa, né, é o tema que ele escolheu. Aí ele já destaca a primeira afirmação dele, é para dizer que essa ideia de que todo mundo pensa que a língua é igual, uniforme, homogênea, agrava o problema. Então, a afirmação dele. Como que ele vai comprovar essa afirmação? Na música Mariô, o rapper crioulo utiliza a poesia para colocar em evidência a diversidade linguística presente no Brasil. Então, ele acabou de dizer o seguinte: as pessoas pensam que a língua, o jeito que todo mundo fala e escreve é igual. Mas o rapper, dentro da sua criticidade que o rapper promove, a sua denúncia social, ele reflete através da poesia, ou seja, colocando em evidência como que o nosso país tem uma diversidade linguística. Ou seja, como que a língua não é uniforme e por isso se trata de uma falsa percepção. Nota que quando ele usa o crioulo, como ele consegue comprovar a afirmação que ele fez anteriormente? Crioulo, uma coisa que vocês ouvem, né? Então vamos lá. Versos como. Aí, gente, olha o que é fantástico. Eu tenho certeza, se vocês curtem o autor, dependendo do repertório de vocês, tô falando que vocês são obrigados a ouvir crioulo, não. Tenta ver dentro do seu repertório, né? Se você gosta de Tiago York, dependendo do assunto, vê diante do seu repertório. Mas tem que ter relação. Vou falar da relação depois. Mas música, a gente consegue gravar os versos, né? Então dá até para fazer citação. Se você não lembra... Joana, eu não lembro o verso inteiro, não sei se a música é exatamente assim. O avaliador ele não vai ficar fazendo correção se você usou a letra ipsilíteres exatamente ali no seu texto. Mas só ele vai avaliar a sua capacidade de selecionar essa informação e trazer para o seu texto, que foi fantástico, né? Então vamos lá, ó. Versos como atitude de amor devemos samplear. Pode crer também o dialeto suburbano. E fia, eu odeio explicar gíria. Revelam sequencialmente 3 tipos de variações muito presentes no país. O empréstimo estrangeiro, não é? Por causa de samplear. A relação entre a língua e a classe social. Rapidinho, tá pequeno. E as construções criadas e naturalizadas por determinados contextos sociais, que é a questão do dialeto suburbano. Esse caráter plural, ou seja, não é uniforme, não é homogêneo. Apesar de vendido como parte da identidade nacional, ou seja, as pessoas vendem que nós usamos a língua portuguesa igual para todo mundo, é o nosso ideal de língua, né? Embora seja vendido assim, infelizmente não se traduz na realidade. Principalmente porque o sistema educacional ainda trabalha com a perspectiva de que existe uma forma correta de falar.
anulando os aspectos contextuais em que as relações sociais são estabelecidas. Como consequência, percebe-se a manifestação velada desse preconceito, hoje também traduzido como piada e brincadeira. Nota que na mesma construção de argumento, gente, ele consegue associar nessa coletânea, selecionar o crioulo e trazer para o texto, e ele consegue, lembra aquilo que eu falei? Pega o problema social, preconceito linguístico no Brasil, vai abordar só em relação à língua, à questão social? Não, senão você vai ficar com a visão muito direcionada, muito limitada. Aborda de acordo com uma outra área. Aqui ele traz a questão da educação, do ensino. Então, ele aborda o preconceito linguístico no nível social, quando ele traz o crioulo, ok? E no nível educacional em seguida, quando ele diz que a própria escola vende a ideia de que a língua é uniforme. Então, a gente tem um agravamento do problema por conta disso. Então, analisei um problema social através do viés de duas perspectivas, ok? Muito bom que ficou, né? Você pode utilizar isso também. Nessa proposta que eu vou apresentar para vocês, depois que a gente aprender a competência 5, tentem se apropriar de coisas que vocês estão acostumados a ouvir, têm conhecimento, para trazer para o seu texto. Fica como sugestão, tá bem? Então, ó, só para complementar, samplear é o estrangeirismo, dialeto suburbano é a variação geográfica ou diatópica, né? Que é de um grupo específico, geográfica por isso, de uma região específica, e gíria, que é a variação situacional, contexto informal. Ou seja, dependendo do contexto de comunicação, da situação de comunicação, gírias específicas são validadas. Por exemplo, há gírias especificamente de determinados grupos sociais paulistas, não é? Não quer dizer que todos os grupos sociais de São Paulo vão utilizar das mesmas gírias. Eu posso ter essa distinção. Um grupo se apropria de algumas, outro se apropria de outras, tá bem? A próxima habilidade é de interpretar. O que significa isso? É a sua capacidade de, diante daquele contexto de informações que os textos motivadores trazem para você, e o tema também traz, você verificar como que elas estão relacionadas e contextualizadas ao ponto de vista defendido. São aquelas informações que não são aleatórias, sabe? Sabe como que acontece isso? Por exemplo, você, do nada, no seu argumento, você muda completamente a discussão. Acho que as pessoas tentam ser interdisciplinar, e aí, sobre o processo migratório, fala de educação, mas fala muito do nada. Você não consegue estabelecer. Acabou de falar de economia. Aí, do nada, insere um tópico sobre educação, que não tem muito vínculo com a discussão sobre economia que acabou de ser falada. Então, nessa questão da interpretação desse contexto de retirada das informações, houve essa deficiência, né? Essa fragilidade, na verdade. Deficiência não, essa fragilidade. Ficaram informações muito aleatórias, fora daquele contexto ali. De novo, no tema sobre manipulação de comportamento através do controle de dados. A gente verificou bastante isso. As pessoas não conseguiram se apropriar corretamente do contexto, interpretar o contexto daquela proposta de redação para selecionar as informações. Focou na fake news, esqueceu de falar do comportamento, que era uma palavra-chave no tema, tá bom? Então, isso é um problema de interpretação. Em relação à organização, isso aqui é muito importante, gente, presta atenção. A organização está relacionada, quando eles colocam essa habilidade para vocês, eles querem verificar a sua capacidade de hierarquizar, né? Estabelecer a hierarquia das informações, ou seja, quando você vai construir seus argumentos, dependendo do direcionamento que você deu, você vai ter ideias que são mais relacionadas, mais centrais à discussão, e ideias secundárias, certo? Então, por exemplo, preconceito linguístico no Brasil, que a gente acabou de ver. Qual que seria uma seleção, um argumento central naquilo ali? A discriminação social, porque preconceito, a gente sabe que está ligado ao âmbito social. Então, esse é um argumento diretamente relacionado. É um argumento em que
apresenta as informações mais importantes, tá vendo aqui? Mais importantes sobre o assunto. Só que eu tenho também possibilidade de argumentos periféricos ou secundários. Que é quando, por exemplo, ele menciona a questão da educação. É algo importante relacionado à discussão, mas é mais secundário. Por que eu tenho que saber disso, Joane? O problema é quando você só seleciona para o seu texto argumentos secundários. Ou seja, você não vai no cerne da discussão. De novo, vou reafirmar, porque já foi uma proposta de redação que eu trabalhei com vocês. Essa sobre manipulação do controle de dados. Quando as pessoas focaram em fake news, elas focaram em informações periféricas e esqueceram do central, da ideia central, que é justamente as empresas conseguirem obter seus dados de consumo, as informações do que você mais gosta de comer, de visualizar, de curtir, para direcionar o que vai aparecer para você como opção de comida, de leitura e de curtida. Então, observem bem, essa questão do que é central, do que é periférico na organização é importante. Então, a defesa desse ponto de vista, ela precisa, no mínimo, aparecer um argumento mais forte naquela discussão, um argumento mais central, e aí você pode colocar um periférico. Mas se trabalhar só com argumentos muito, muito além, pode prejudicar seu texto, tá bem? A gente vai fazer aquele exercício de analisar competências por níveis e vocês vão conseguir visualizar melhor essas questões. Eu acho que é a última, né? Por fim, a última habilidade, tá bem? A habilidade de relacionar. A habilidade de relacionar, vocês viram que eu falei muito dela nas outras, porque elas estão diretamente relacionadas. Relacionar é você estabelecer essa hierarquização que eu acabei de falar na hora de interpretar as informações. Então, você estabeleceu o nexo entre os argumentos. Às vezes a gente lê uma redação e a gente vê que do primeiro parágrafo do desenvolvimento para o segundo, você não entendeu como é que a discussão mudou. Lembra que eu falei com vocês que a escrita ela é monitorada? Eu já dei uma aula sobre isso. Ou seja, não é como na fala, que eu estou aqui falando de redação para vocês, aí do nada eu paro e falo assim, nossa, minha cachorra hoje, se eu não tirar ela da varanda, ela não vai parar de latir. Na fala, eu posso fazer isso. Eu mudo o turno da conversa com muita facilidade. Mas na escrita, não. Precisa haver, já falei isso com vocês também, a unidade temática. Então, cuidado no argumento que você vai escolher para o primeiro parágrafo do seu desenvolvimento e o segundo parágrafo do seu desenvolvimento. Eles precisam ter alguma relação, não dá para mudar a discussão do nada. Tá bem? Então, é essa questão da relação. Eu estabelecer um nexo entre um argumento e outro, entre uma informação e outra. Ó, o estabelecimento de nexo entre os argumentos e as informações é o último aspecto que será abordado aqui nesse item de relação. Então, vamos lá. Por fim, é nesse ciclo que você tem que pensar, tá bom? Diversidade de argumento. Falei com vocês, o mesmo problema social. Tenta analisá-lo sobre 2 vieses, tá bem? 2 olhares distintos, de 2 áreas distintas, pelo menos. Organização, que é você saber, então, verificar o que seria um argumento central naquela discussão ali. Posso escolher um periférico, mas não vamos trabalhar só com periféricos, tá? Só com ideias secundárias. Interpretar esse contexto bem, porque se eu não interpretar bem o contexto, gente, eu não vou conseguir fazer uma seleção adequada. Então, eu preciso interpretar de forma correta os argumentos que são relacionados, que têm a ver com esse contexto. Então, quando a pessoa insere do nada, porque vai apresentar uma proposta vai apresentar a construção de um argumento, joga esse Einstein aí com essa citação de educação que todo mundo usa. Acho que foi a única citação sobre argumentação, sobre educação do Einstein que todo mundo usa. É a tal da fórmula pronta. E você joga do nada, só porque você falou de educação no seu argumento, não está relacionado. Tu está faltando nexo. Não tem vínculo. Forçar uma Clarice Lispector ali não dá. Eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Aí é importante eu falar agora sobre a questão do zero.
O que que confere o zero, então, nesse nível, tá bem? Uma redação que é avaliada com nível zero é porque ela tem um comprometimento em relação à organização, que é precária, tá bem? Em um texto que tangencia o tema, porém sem apresentar informações cuja interpretação nos permita relacioná-las diretamente ao tema proposto. Esse enunciado, porém, pode vir em meio a outras informações que não têm nenhuma relação com o tema, ou mesmo nenhuma outra informação no caso de um texto mais curto, pois não foram interpretadas para que construísse o nexo. Então, essa questão que eu falei com vocês, de uma informação não estar relacionada com a outra, pode conferir nota zero. É um item na tábua de correções, tá bem? Agora a gente vai para aquela parte que tem um pessoal aí que gosta muito, que é a parte de mostrar para vocês por níveis, tá? Esse é o manual, tá aparecendo para vocês em verdinho? É o manual de corretores de redação do Enem de 2013. Tá aparecendo para vocês? Verdinho. Tá aparecendo. Show. Então, vamos lá, ó. Sempre destacando, não é porque na competência 3 a redação tirou zero, que na competência 1 ela vai tirar zero, tá bem? São competências distintas. Então, na seleção de informações, relação de informações, organização de informações, interpretação de informações, o camarada pode tirar zero. Mas não quer dizer que no emprego da modalidade escrita formal ele tirou zero. Então, pode acontecer dele tirar 5 lá, ok? E aqui na 3 ele tira zero. Só para destacar isso, tá? Que um não tem vínculo com o outro. Então, aqui, a gente acabou de falar do nível zero. Vou dar um exemplo para vocês, né? O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. No Brasil, então, ó, esse foi zero, hein, gente? Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Peraí, deixa eu organizar. No Brasil, a população e seus imigrantes cada dia sempre aumenta. No país, queremos um país com suas elevações concretas retintas de modernização para que possa revolucionar as questões postas pelo poder. Agora, vamos observar o ponto em que a gente vê o problema de coletânea, que é o desenvolvimento, né? Diremos que cada investimento buscamos da própria finalidade de querer e afirmar sua proposita. Legais, integuais, tá com muito problema de competência 1, né? Dos seus receios investido em cada capitalismo. Tem sim um propósito brasileiro fundamental de cada país para buscarmos cada imigrante e suas soluções positivas para o desenvolvimento parcial de cada país. Você não consegue estabelecer a relação de uma informação com outra. Colocou uma questão do capitalismo ali do nada. Estava falando de investimento, mas aí qual a relação disso com o capitalismo? Então, as informações elas não estão cumprindo aquelas 4 habilidades, não é? E principalmente a habilidade de relação. Nota zero. Porque olha o nível zero, ó. Não relacionados ao tema. Então, a questão de não relacionar é o item mais importante para você não ficar com zero. Vamos para 1? Ô, Joane. Oi, pode falar, meu bem. É só aparecendo aquela imagem de e o zero, mas tudo que você falou depois não tá aparecendo, não. Ah, obrigada. Já sei o que é. Rapidinho. Excelente, Jennifer, ainda bem que você falou. Você deve estar vendo que eu estou fazendo assim na tela e não está aparecendo nada, né? Acho que agora vai. Peraí. Ó, essa aqui que eu estava lendo, tá? Agora a gente vai ler a 1. Nível 1. Como é que é o nível 1? Gente, essa parte é um pouquinho puxada, porque vocês têm que lidar com textos, tá? Ainda mais em aula EAD. Nível 1. Então, vai apresentar essas informações, só que estão pouco relacionadas ao tema, ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. O que seria o incoerentes? Ele não fez uma interpretação correta das informações da proposta de redação para conseguir fazer essa seleção que tenha a ver, por isso coerência, que faça sentido com a discussão que é trazida para o texto, tá? Então, ó, então, há alguma relação, mas
é muito tangencial, muito rasa. O outro a gente viu que não tinha relação nenhuma, uma ideia com a outra. Mas aqui é alguma, você vê alguma, mas é bem rasa, né? Esperanças e sonhos eram planos que estavam guardados em suas malas, um poder de conquistar tudo o que gostariam com suas forças e seu trabalho. Logo, passam a contribuir com taxas e impostos e fazer parte da história do país e da cultura brasileira, onde cada pessoa tem uma cultura diferente. E a cada dia vai evoluindo cada vez mais, pois a tecnologia tem avançado muito e hoje busca-se muitos profissionais qualificados para todos os dias tem uma máquina no mercado, onde cada máquina só vem facilitar o meio trabalhista. Então, assim, você vê que ele podia ter... Começou a sinalizar um encaminhamento legal, porque falou dessa questão de a esperança de um futuro financeiro, de uma condição social, econômica, financeira melhor no novo país, e é isso que acontece realmente com o imigrante, né? Só que nota que vai inserindo, fala do nada da tecnologia, você vê que essa unidade temática, essa progressão não continua. Essa relação, ela começou a ser estabelecida ali, mas não deu continuidade. Então, por isso que está pouco relacionada ao tema. Bem, nível 1. Eu gosto de ler esses comentários também, eu esqueci de ler com você. Comentário do avaliador, tá? A defesa do direito de todos buscarem melhoria de vida não está devidamente relacionada ao tema proposto, pois os argumentos, desconectados entre si, não permitem uma aproximação entre a delimitação do tema, o movimento migratório para o Brasil no século XXI, e o ponto de vista defendido. Então, vamos lá. Quando eles começam a sinalizar essa questão dos planos, de uma vida melhor, você nota que sinaliza isso, mas não relaciona especificamente a. E é por isso que eles realizam o processo de migração. Então, assim, menciona essa questão, mas, não foi devidamente relacionado ao tema. É algo que tem a ver, mas não foi associada ao tema da maneira adequada, ok? Vamos para o próximo. Se estiver travando aí, vocês falam, hein? Deixa eu mexer na tela aqui. Opa, vamos lá. Esse aqui é o nível 2, tá bom? É uma redação de nível 2. Nota que a diferença aqui é a falta de organização. Então, nos outros, a gente viu muito esse foco na questão da relação. Nesse aqui, o foco é a questão da organização e, de certo modo, contradição. Nessa, eu vou fazer diferente com vocês. A gente lê o comentário do avaliador, a gente depois vê no texto. Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O avaliador destaca aqui. Defende-se que o país é como uma família, que por isso os imigrantes acolhidos devem ser integrados. Entretanto, constata-se uma contradição entre o argumento de que um país é como uma família e o que afirma que os países estrangeiros rejeitam imigrantes. Além disso, o texto está preso ao primeiro texto motivador. Nota o seguinte, gente. Vamos ler o texto? Por volta dos... deixa eu ir no centro. No entanto, o Brasil ainda é um dos países menos violentos e um dos mais acolhedores, pois um país é parecido com uma família, portanto, quando mexe com um, mexe com todos. Então, aqui ele defende o primeiro argumento, sim, é mal organizado, por quê? Ele defende a ideia de que o Brasil é acolhedor, só que na sequência ele diz que ele afirma que a noção de país pressupõe a ideia de família, ou seja, então todo país é como se fosse uma família. Só que na sequência ele diz que nos outros países não são assim. Mas os outros países não são países? Então não deveriam ser famílias? Né? Isso soa contraditório. Na organização das ideias, o primeiro argumento com o próximo que ele apresenta, não tem organização. Tá contraditório. Vamos para agora o próximo nível, Então, esse foi nível 2, gente. Nível 3. Defende-se o caráter multicultural garantido pelos movimentos migratórios em redação, no geral organizada, porém presas as ideias dos textos motivadores, ainda que não citados explicitamente. Deve-se destacar ainda que a relação entre o crescimento populacional, imigração e índice de mortalidade não é clara.
Nota que aqui eles vão pegar no pé, e é algo que vai acontecer muito nessa competência 3, essa questão da limitação aos textos motivadores. Então, aquilo que eu falei com vocês, tá com dificuldade de estabelecer o argumento? Pega uma ideia do texto motivador, mas o próximo você precisa ampliar para não ficar limitado. Eles te ajudam para você criar um conhecimento prévio, para você entender o contexto, do que está falando aquilo ali, mas não dá para ficar só naquilo ali, tá bem? Então, aqui, inclusive, era uma proposta que eu tinha que estar com os textos motivadores mostrando para vocês como esse texto está exatamente igual. Então, eu vou deixar aqui a redação inteira, vou passar devagarzinho para você depois nos seus estudos, se estiver vendo em casa, pega a proposta de redação de processo migratório no Brasil e compara e vê como que ele repete as informações que estão lá, tá bem? Ó, passar bem devagarzinho, que aí no vídeo dá para pausar, né? Senão a gente leva muito tempo aqui. Vamos para o nível 4? No nível 4, aí a questão da autoria ganha força, como eu disse para vocês. Relembram a questão da relação com o tema e destaca a questão da autoria, para defender o ponto de vista. Então, vamos ver como que esse texto está autoral? Nível 4 e nível 5, eu gosto de ler o texto todo, para vocês lidarem com coisas boas, lerem coisas boas. Nota que esse texto vai ter um item específico que vai fazer com que ele não fique no 5. Então, ele está quase na perfeição, tá bem? Vamos ler o comentário do avaliador. Defende-se a acolhida dos imigrantes com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do país, por meio de argumentos bem organizados e bem selecionados. Opa, até aí estava ótimo, né? Ainda que dentro dos limites temáticos, os textos motivadores, as informações que provêm do repertório do autor marcam a presença de indícios de autoria. Então, como ele focou em texto motivador, você vê um indício ou outro de autoria, e eles querem ver uma autoria consistente, né? Então, foi nessa coisa mínima que ele acabou pecando, caindo para o nível 4. Então, vamos lá? Brasil, um país de todos. Então, a gente já pensa pelo título, né? O título é uma carta de apresentação do texto, que esse autor vai abordar essa questão da integração nacional, da capacidade do nosso país de acolher o imigrante, acolher o estrangeiro. O título já sinaliza isso pra gente. Lembra que a gente fez uma atividade sobre inferenciação? Eu já posso inferenciar isso. Por isso que eu sou a favor de título em redação. Eu acho que ele já também faz piscar na cabeça do avaliador qual direcionamento que você vai seguir. Também é uma estratégia, tá bem? Embora não é um critério preliminar, tá? Não é obrigatório ter título, haver título. Atualmente, o Brasil passa por uma boa fase de crescimento em vários setores e está entrando cada vez mais no cenário mundial. Essa informação já estava no texto motivador, tá bem? Peraí, gente. Vamos lá. É uma informação que já estava no texto motivador. 2 exemplos disso que podem ser citados são as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016 e Copa do Mundo 2014. Esses e outros fatores atraem pessoas de várias partes do mundo para o Brasil, porque vem aqui oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Essa informação das Olimpíadas não estava no texto motivador. Então, eu já consigo ver um indício de autoria quando ele estabelece essa relação. Lógico que aqui na introdução não é ainda a construção do argumento, mas eu precisava destacar isso com vocês, tá bem? Diferentemente de como ocorre, aí aqui já é o desenvolvimento, né? Diferentemente de como ocorre em alguns países, aqui ele vai usar um argumento de hipótese, principalmente na Europa e Estados Unidos, o Brasil recebe bem as pessoas vindas de outros países, legalizando sua situação e fornecendo a elas oportunidades de emprego, moradia e estudos. Porém, não era assim há alguns séculos atrás. No período colonial, o imigrante vinha para o Brasil, geralmente trazido por um senhor de engenho, como na maioria dos casos. Eles vinham sem dinheiro, o senhor arcava com os custos da viagem em troca do trabalho para que essa dívida fosse paga.
porém o débito nunca acabava e o trabalho era quase escravo. Então, essa questão do trabalho escravo no Brasil é algo que ele ainda se prende ao texto motivador. A autoria, a gente observa nessa questão de retomar o contexto colonial e mencionar a situação da Europa, dos Estados Unidos, dizendo que eles agiram diferente do Brasil. Só que o restante ainda está um pouquinho preso no texto motivador. Isso não acontece mais. O imigrante pode se naturalizar, ter todos os próprios bens e direitos previstos por lei. A importância do imigrante e sua mão de obra é considerável, além de ser um número bastante elevado. Então, aqui, vocês vão observar o seguinte, lembra que eu falei com vocês já nas outras aulas? Vai me mandar a redação para eu dar uma olhada, porque fez uma redação do cursinho? Tem que me mandar a proposta de redação. Porque como é que eu vou avaliar essa competência 3 aqui, se você se prendeu ao texto motivador ou não? Você tá vendo como é que o camarada aqui... Ai, meu Deus, fechou. Camarada que saiu do nível... Não foi para o nível 5, ficou no nível 4, porque estava relacionado, estava limitado ao texto motivador... Estava com pouco indício de autoria, ainda estava um pouquinho preso ao texto motivador. Nível 3 é quando está só limitado ao texto motivador. E é uma diferença. Se o seu cursinho está te avaliando só em cima de assunto, ele te deu um assunto e mandou você escrever, eu já falei aqui, você vai receber uma nota, eles vão te dar uma nota, mas essa nota não está de acordo com os critérios de correção do Enem. Porque nível 3 é se você está totalmente limitado ao texto motivador. Nível 4 é se você ficou um pouquinho limitado ao texto motivador. E nível 5 é se você demonstra completa autoria. Como é que esse cursinho vai te dar nota se ele não te deu proposta de redação? Se ele não te deu texto motivador? Se ele só te deu ali o assunto? Então, você vai conseguir lá seus 800 e pouco, mas a análise da competência 3 está errada. Não está adequada, porque ele não te ofereceu o estilo de avaliação correto, tá? Então, eu não sou contra, não. É bom fazer redação em cursinho, mas já estou te esclarecendo esse ponto, tá? Que precisa ser revisto, que eu vejo muito aí. Aluno chega lá no negócio do cursinho, tem uma lista de assuntos, mas nenhum tem proposta de redação. Aí você não adquire essa habilidade de interpretar o contexto das informações, tá bem? Para finalizar, tá quase acabando, senão vocês vão ficar loucos de cansaço. O nível 5, o nível mais maravilhoso de todos, que é essa relação consistente e organizada, com muita autoria, para defender o seu ponto de vista, tá bem? Então, vamos lá, como a gente está fazendo, comentário do avaliador. Defende-se que a mudança do panorama econômico brasileiro alterou os fluxos migratórios no Brasil no século XXI, tornando o Brasil mais atrativo. Então, você vê que esse texto aqui deu o mesmo direcionamento que o outro, que o de nível 4. Mas vamos ver o que eles têm de diferente por esse aqui ter ficado no nível 5? A consistência da argumentação decorre da excelente organização, interpretação dos fatos e opiniões selecionados que estão relacionados ao tema e provém de um repertório diversificado e autoral. Então, a diferença vai estar naquilo que eu falei com vocês, de analisar de maneira diferente, com informações diferentes, o mesmo problema social, tá bom? Ali, o outro ficou muito também na questão histórica, do que era antes e como é agora. Você não vê uma análise em outro contexto, né? Vamos lá? O primeiro decênio do século XXI é significativo para o Brasil, pois demarca a entrada do país na lista de nações preferidas por imigrantes estrangeiros que se dispuseram a adotar um novo endereço. Então, esse trecho aqui, ó, vamos relembrar, contextualizou o tema, ok? Situou o leitor sobre qual seja o assunto desse texto que ele está produzindo. Como se o leitor nunca tivesse se deparado com esse tema de redação, mas ele leu esse início aqui, ele já sabe que vai falar sobre processos migratórios no século XXI. Ok? Na sequência, a gente vê a tese. Vamos lá, o ponto de vista. Desde então, o Brasil do S, né? Porque os estrangeiros escrevem Brasil com Z, comporta o Brasil do Z. O país é a mais nova menina dos olhos de imigrantes oriundos das mais longínquas e diversas nações. Então, ele vai falar aqui de um crescimento da visão
internacional que o Brasil tem, por isso as pessoas vão ser atraídas para cá. Então, ó, diante do tema de movimentos migratórios para o Brasil, qual o direcionamento que ele resolveu seguir? Mostrar que o Brasil está atrativo para esses estrangeiros, tá bom? Esse foi o direcionamento. Dos vários caminhos que ele podia seguir, o caminho que ele resolveu seguir, ok? Até o final da década de 90, o Brasil comumente não era um polo atrativo para imigrantes, já que sua economia estava pautada pela instabilidade, com inflação e desemprego em níveis elevados, repelindo desse modo os imigrantes estrangeiros para outros países que dispunham de um quadro econômico mais favorável. Fez resgate histórico, ok, igual o outro tinha feito, né? Só que vocês observam que tem mais informações técnicas, né, sobre questões de economia, geografia, geopolítica, né, movimento geopolítico, indo mais para os outros países, não aqui no Brasil, enfim. A situação modifica-se quando o Brasil apresenta melhores resultados econômicos, passando de uma economia dependente externamente, principalmente no que tange ao comércio, a uma economia mais estável, ganhando status de país em desenvolvimento, ao deixar de lado a alcunha de país subdesenvolvido. Então, ó, um viés geográfico aqui, porque está falando das relações, país desenvolvido, subdesenvolvido. Outros fatores são determinantes para esse novo paradigma do movimento migratório no século XXI, como, por exemplo, as crises que agitaram os principais centros financeiros capitalistas, deflagradas nos Estados Unidos desde 2008 e nos últimos 2 anos em diversas nações europeias. Notem que aqui ele demonstra um conhecimento, de novo, de economia, de sociologia, porque ele diz o seguinte, ó, com a crise dos países por conta da crise do capitalismo, né, aquele crack em torno de 2008, a gente vê o Brasil, que é aquela onda da crise, não tinha chegado no Brasil ainda. Então, a gente viu o Brasil como um caminho atrativo. Então, ele retoma esses conhecimentos dessa área da economia e da geografia para mostrar, para defender aquela tese dele lá, de que o país agora é um atrativo para os imigrantes. Tais crises fizeram com que os estrangeiros viessem para o Brasil, sempre em busca de melhores oportunidades. Soma-se a isso, isto é, ao que dissemos anteriormente, o clima brasileiro, visto também como forte atrativo, já que proporciona uma melhor adaptação do estrangeiro no país, sem falar, claro, na hospitalidade brasileira, tão difundida e veiculada em outras nações. Aí aqui, nota que ele acrescenta, por isso que ele usa o soma-se a isso, outro argumento que vai fugir um pouco da geografia, mas vai ter uma relação, que é falar das condições naturais turísticas do Brasil, que, implementadas a esse atrativo econômico, faz as pessoas quererem vir para cá. Ó, aqui você vai se desenvolver economicamente e em volta de você ainda vai ver um clima favorável. Tá vendo? Ele organiza muitas informações para defender o seu ponto de vista. Aí alguém aí que tiver safo de redação vai me dizer o seguinte, Joane, cadê a proposta? O texto acabou? Cadê a proposta de intervenção desse indivíduo? É aquilo que eu falei com vocês. Há redações que podem ter nível 5 na competência 3, que é a competência de coletânea, de você selecionar, organizar, interpretar, relacionar essas informações. E em outra competência ele tem 0. Foi o caso dessa redação. Ela tirou 0 na competência 5, porque ela acaba aqui. Ela não apresenta proposta de intervenção. Por isso que eu acho até que ficou com um desenvolvimento muito bom, né? Porque ele utilizou muitas informações no desenvolvimento e faltou espaço aí, faltou criar a conclusão com a sua proposta de intervenção. Tá bem? Gente, por hoje, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo. Que quiser, eu volto. Compreender esse final aí, que a redação não tinha proposta de intervenção. Então, valeu, Maísa. A questão é essa. Saber como é o funcionamento de cada uma para não dar esse mole. Vocês já viram, gente? No mais difícil, o camarada tirou nível 5. Aí, na proposta de intervenção, que ele podia colocar alguma coisinha, pelo menos ali, para não zerar aquela competência, ele zera e a nota cai para caramba.
né? Complicado, verdade. Então, gente, por hoje. Deixa eu só fazer um negócio. Eu preciso anotar quem está participando. Porque agora a gente está bem organizadinho para pontuação extra de quem está participando das aulas. Tá bem? Sim, Maís, ele tinha tudo para dar certo. Mas é o que eu tô falando, às vezes o cara não estava consciente da matriz de correção. Eu tenho certeza que ele não sabia das 5 competências da matriz de correção, senão ele não ia esquecer essa última. Não ia, porque ele perdeu 200 pontos de 1.000. É muita coisa, né? Maicon, me agradece demais com o sorvete. Jenny, VG, muito palhaço. Vamos lá, então, ó. Terceiro M1. Quem que eu tô vendo aí do terceiro M1? Só o Cauã. Cauã, você é do terceiro M1 ou terceiro M2? Eu sempre confundo. Cauã é de qual, gente? Me ajuda aí. É do 02. Então só tem 02 aqui. Gente, vocês estão igual aquele meme da menina que o professor tá assim, fulano, fulano. E ela tá com aquela taça, com a cara toda... Aí o professor chama, fulano, você. E vocês estão... Só a terceira M... Nossa, gente, vou dar um esporro no terceiro M1. Então, vamos lá. Me ajuda aí. Jennifer, do terceiro M2. Maicon. Maísa. Ludmila. Eliane. Cauã. Gente, olha só, eu vou passar para vocês nos grupos uma coisinha assim, além da atividade de hoje, né? Que eu ainda vou postar no grupo. Uma pesquisa muito rápida, em que você vai marcar ali eu vou colocar só uma lista de assuntos. Que assuntos vocês gostariam que fosse a nossa proposta de redação de daqui 2 semanas? Outra coisa que eu quero que vocês observem. Eu vou mandar junto com as atividades impressas, para quem não tem como imprimir em casa, utilizar em casa, folhas de redação. A de rascunho e a que você vai também passar o seu texto a limpo, colocar lá. Porque vocês precisam se acostumar com aquela tábua ali, delimitação dos espaços. Lembra que eu conversei com vocês quando eu falei da competência 1, a questão da separação de sílaba, a diferenciação de maiúscula, que tem retirado pontos dos alunos? Então, vocês precisam se habituar àquela estrutura. Então, até vocês que usam atividade online, se vocês quiserem ir à escola só para pedir folha de redação, o Carlos já me disse que vai separar lá com o Márcio para vocês poderem pegar. Mas é a partir de semana que vem, tá bom? Não é essa semana. Semana que vem, o Márcio vai ter lá um quantitativo lá de folhas. Vocês podem pegar a folha de redação para escrever em casa. Aí você pode tirar a foto e me enviar. Mas já tenta escrever mais ou menos na estrutura, tá bom? Não precisa deixar na escola, não. Só quem não conseguir me enviar a foto. Eu prefiro foto, tá? Porque aí eu imprimo aqui em casa, eu me viro. Eu prefiro foto. Mas eu queria que vocês escrevessem no modelinho de redação, para já irem inserindo no contexto. Show de bola, veja se eu esqueci de alguém. Jennifer, Maicon, Maísa, Ludmila, Eliane, Cauã. Não esqueci de ninguém, né? Show? Aí, Maicon, esse horário de 9h30 deu menos gente do que tudo, hein? O povo gosta de acordar cedo. Ó, beijos. Bom dia. Foi isso, Jennifer. Ninguém da outra sala? A gente gosta. Não, eu vou deixar 9h30. Foi bom pra mim também. Ó, beijinho. Bom dia. Tchau. Fui.